Há menos de 4 meses das eleições, já entrando num período de Copa do Mundo, o nosso programa de entrevistas trata de eleições 2018, conversando com o pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina, deputado Gelson Merizio, que no último sábado realizou o evento de lançamento da sua pré-candidatura. Sobre isso nós vamos discorrer um pouco. E o processo político, o que se avizinha, o que vem daqui por diante. Em primeiro lugar, quero agradecer a gentileza de estar sendo recebido aqui no gabinete do deputado Gelson Merizio. Muito obrigado, deputado. E o evento de sábado, como é que o senhor define? Eu defino como um marco que se construiu dentro de um ambiente de renovação, de um ciclo novo que inicia e da possibilidade que se constrói de um candidato novo, que nunca disputou a eleição majoritária, que por isso mesmo tem mais dificuldades do que os convencionais candidatos que já participaram de outros pleitos. A demonstração que foi dada no sábado é que há um espaço para a renovação, que há um espaço para o rompimento de um modelo convencional e que as pessoas estão atentas e afeitas a um processo de mudança. É um marco que se estabelece para que a partir de agora nós tenhamos uma visibilidade que nos permita firmarmos convicções, construirmos alianças e, enfim, projetarmos uma eleição exitosa e vitoriosa. O que é o próximo passo? Bom, ainda voltando no evento de sábado, ele foi realizado no extremo do estado, ou seja, foi em Chapecó, e o senhor citou isso durante o seu discurso, muita gente viajando 10 horas de ida, é o caso do Sul, né? 10 horas de volta, mais 4 horas lá, ou seja, foi um dia todo envolvido com isso. Essa característica, esse aspecto, o que o senhor considera aí, o que ele mostrou para o senhor particularmente? Sinceramente, é a força do interior. E não interior, capital, interior, é o conjunto da cultura que nós temos no estado. O interior de Criciúma é o mesmo interior de Chapecó, que é o mesmo interior de Joinville, que é o mesmo interior de Jaraguá. É essa cultura diferente nossa que nos dá muita força, que nos permite olhar e nos identificarmos. E também é este jeito que nós queremos trazer para o estado, com muito mais musculatura, porque sofremos mais, é tudo mais difícil. Aliás, a região sul e a região oeste talvez sejam as duas regiões mais semelhantes nas dificuldades, no vigor das suas lideranças e também na possibilidade real de contribuírem com o estado. Por isso essa identidade meio italiana, meio alemã, que se constrói a partir do oeste e do sul. E nós, quando fizemos esse lançamento em Chapecó, temos duas demonstrações. Primeiro, do contingente regional, que ele é importante, relevante. Segundo, da força do interior, que é tão bem aceita por Santa Catarina. A preocupação da geografia na composição da chapa, o que o senhor ela deve ser feita na melhor forma possível, porque como nós temos 4 posições, um governador, um vice, 2 senadores, e nós temos 6 regiões distintas no estado, é evidente que uma ou outra não vai poder participar, além de ter sobreposição de lideranças importantes, como é o caso de algumas que ocorrem na própria Grande Florianópolis. É um processo que tem que ser respeitado, e no que diz respeito à minha atuação, eu vou entender a indicação dos partidos, a composição desse cenário, torcendo para que tenhamos equilíbrio regional e que possamos estar representando Santa Catarina como um todo. Tenho uma percepção que o evento do último sábado, ele consolidou a candidatura, muito mais do que a pré-candidatura, até porque os números de pesquisa não lhe eram muito favoráveis no cenário até então, principalmente na relação com o PP progressista, a partir da presença do PP lá. Da fala dos que estiveram presentes lá. O senhor considera nesse momento que, por exemplo, o PP está muito bem acomodado nesse processo? O PP pode oferecer o vice ou a vice? Na verdade, pesquisa, ela olha para trás. Ela permite apenas que se demonstre no período pré-eleitoral o conhecimento do nome em função, muitas vezes, de disputar eleições majoritárias que têm uma exposição de televisão. No meu caso é um pouco mais complexo, porque eu nunca disputei eleição majoritária. Muito embora tenha sido o deputado mais votado em 2 eleições, isso é proporcional, majoritário nunca participei. Por isso mesmo não há que levar em conta apenas as pesquisas. Se fosse assim, nós teríamos um processo no Brasil já definido e não está, ele está aberto. Agora, o PP é um aliado importante, nós construímos as nossas raízes de forma muito parecida e muito semelhante, por isso mesmo tenho certeza que nós estaremos juntos. Há também que se respeitar a postulação do deputado federal Esperidião a mim, que ainda é um nome que já foi governador por 2 vezes e tem que ser respeitado. O que eu acredito é que nesse momento de rompimento, de renovação,
nós podemos dar uma contribuição para o Brasil, tendo dois nomes consolidados, como o Raimundo Colombo e o Esperidião para o Senado, e nós construímos uma chapa nova, oxigenada, olhando para frente, construindo musculatura para que o Estado possa enfrentar os seus problemas, tendo o meu nome na cabeça de chapa e numa construção com o PSB. Isso é o que eu imagino hoje. Agora, as portas estão abertas para o diálogo, inclusive com o PSDB, que é um partido que nós temos afinidade e que não está conclusa o processo de entendimento. Nós respeitamos hoje uma decisão do PSDB de candidatura própria de forma irreversível, e isto continuando, não há diálogo. Agora, como em política é um processo evolutivo, nós temos ainda mais 60 dias para que isto ocorra. Se o vice for do PP, e aí muito provavelmente seria a ex-prefeita da capital, Ângela Min, seria um nome muito bem-vindo e que teria uma aceitação muito grande dos catarinenses e também de todos os aliados. Nós temos hoje 11 partidos políticos que têm que ser ouvidos e respeitados na composição e na distribuição dessas posições. Tanto o Esperidião para o Senado como a Ângela para a vice seriam muito bem vistos e aceitos por esta aliança que se constrói. Essa definição é dentro da convenção dos partidos? Cada partido é que vai fazer isso, definir isso ao seu tempo agora? Ou o senhor tem que raciocinar em relação ao tempo dessas definições? É o diálogo que se estabelece a partir de um marco que foi no último sábado. Eu acredito que até o dia 20 de julho, portanto um pouco mais de 30 dias, tenhamos todas as definições feitas e que na convenção que deverá ser conjunta no final de julho, possamos juntos caminharmos para um processo de uma eleição curta, serão 60 dias apenas, que vão dividir entre as convenções, o início delas e a eleição, e portanto não há que se perder tempo, muita conversa. Nós temos aqui ter um processo sólido, com convicções parecidas, com uma raiz muito forte, pensando no Estado, nos temas importantes, tendo convicções na segurança pública, que para mim é a área mais nevrálgica, que mais precisa de investimento, de ação dura do Estado, e agir rapidamente, porque é uma exigência da população catarinense. As medidas ou o discurso do atual governador Eduardo Pinho Moreira em questão de saúde, em questão de segurança pública, fazendo alguns enxugamentos nas secretarias regionais, não foi uma ligeira cola do seu discurso no início? O senhor não enxerga isso, não? Mas não tem importância. Quando se faz o certo, não importa de onde vem a iniciativa. Eu só entendo que as medidas que foram tomadas foram paliativas. Quando eu falo em extinguir as regionais, por exemplo, não é apenas os 400 milhões que elas consomem todos os anos. Não são 35 ou 21. É o modelo que elas representam de um Estado inchado, que gasta muito no processo meio, no processo intermediário, e tem pouca disponibilidade para a obra, para o serviço efetivo, da segurança pública, com o policial, do médico, do posto da saúde. Agora, não há que se criticar quando ela caminha para frente. E as medidas tomadas pelo governador foram medidas que evoluem em um processo de enxugamento drástico, radical, duro, que precisa ser feito. É apenas um começo de algo profundo que imperiosamente tem que ser feito o ano que vem. O senhor é dirigente empresarial, foi presidente da FEComércio, agora recentemente houve uma discussão aí de uma medida provisória em que esse segmento se posicionou muito firmemente. O senhor entende que depois de reunir a força política de uma dezena de partidos políticos, esses segmentos pontuais, empresariais, por exemplo, o senhor vai trabalhá-los de que maneira? O senhor vai buscar esse tipo de apoio? Entende que existe essa possibilidade? Olha, eu fui presidente da Federação das Associações Comerciais, fui presidente do SEBRAE por 4 anos. Perfeito. O SEBRAE trata diretamente com a micro e pequena empresa. O pequeno empresário catarinense corresponde a 70% da nossa economia. É daí que surge a nossa grande virtude, é do empreendedorismo do catarinense, essa força criativa que tem que ser enaltecida e potencializada pelo governo. É claro que a questão tributária, a questão da competitividade para as grandes empresas, na logística portuária, na logística de exportação, ela é relevante. Agora, o que vai fazer para nós crescermos verticalmente é a desburocratização, a elevação do teto para a pequena empresa, é a construção de um ambiente onde o pequeno empresário, o pequeno empreendedor se sinta abrigado, protegido pelo Estado. Isso transcende a questão empresarial, é uma questão da cultura catarinense que precisa ser muito aprofundada. Talvez o conhecimento, a relação que eu tenha com o segmento, adiante o avanço em alguns passos do que seria um candidato que não tivesse essa experiência. Agora, tenho certeza que todos pensam semelhante, todos entendem e compreendem que Santa Catarina é diferente pela sua força empreendedora.
E se eu for governador, e espero ser, nós vamos dar muita ênfase à qualificação, ao juro subsidiado, ao incentivo ao empreendedor que, mesmo que caia na primeira vez, que tenha um incentivo para retomar na segunda, porque no Brasil, muitas vezes, uma iniciativa mal sucedida significa um fracasso definitivo, quando não é. Ela deve ser considerada uma experiência para que na próxima etapa seja exitosa, como é no mundo inteiro. Essa nossa virtude tem que ser enaltecida, nós vamos fazer isso com muita intensidade. Mas há espaço, não depende muito isso da ação do governo federal, até onde vai essa possibilidade dos governos de estado? Se fosse isso, nós não teríamos uma economia tão diferenciada do Rio Grande do Sul e do Paraná. Se nós olharmos 30 anos para trás, nós vamos ver que o Paraná e o Rio Grande do Sul eram melhores em todos os indicadores econômicos. 30 anos depois, nós ultrapassamos em todos eles. Por quê? Porque a nossa economia é muito mais pulsante. A nossa legislação tributária é muito mais transparente, é muito mais clara. E pode e deve melhorar muito, especialmente no que diz a micro e pequena empresa. Há sim muita participação do governo federal, mas há um espaço importante, necessário, onde o governo pode ser um grande parceiro do pequeno empreendedor, da pequena empresa, do pequeno empresário. Esta é a vocação que nós temos que exercer. Qual é o tema que o senhor considera que vai ser preponderante para o eleitor definir o seu voto? Nós estamos em meio a uma situação delicada, em que os políticos são todos alvos hoje da ira, das redes sociais, se fala de uma eleição de ficha. Há tempo para a apresentação dessas propostas que, por vezes, se assemelham com outras já apresentadas e não cumpridas antes? Primeiro, nós temos que separar a questão política. Se o político for apenas ele o problema, está resolvido, porque na eleição basta trocar todos. O processo democrático brasileiro tem esta condição. Hoje você tem muita informação. As redes sociais, a mídia convencional, um clique no Google traz a ficha corrida, o desenho da vida do candidato. Então não há que se dizer que você votou enganado. O que nós temos que fazer é disponibilizar, nós que eu digo lideranças políticas, lideranças da comunidade, é disponibilizar ao eleitor opções de candidaturas. Por isso, é como eu me coloco, uma opção nova, que pensa de forma diferente, que entende que o rompimento é necessário, que entende que a segurança pública é o grande desafio que nós temos em Santa Catarina. Porque se nós tivermos um estado seguro, um estado onde as pessoas se sintam seguras, a economia vai bem, o turismo vai bem, a saúde tem melhores resultados e a educação se realiza de forma natural. Nós temos hoje 12 homicídios por 100 mil habitantes. Nós temos os melhores indicadores do Brasil comparado com outros estados. Mas dobramos esses índices se olharmos há 10 anos atrás. Então, isso preocupa, assusta e nós temos que sair do regime semiaberto, onde o cidadão trabalha durante o dia, você fecha na sua casa com cerca elétrica, com muro, com alarme, com grade. Isso não pode acontecer. Agora, como é que se resolve isso? Primeiro com um pacto social, com investimento efetivo, com fechamento de fronteiras, com 5 mil policiais a mais, com monitoramento inteligente. Nós temos 3 mil câmaras, nós temos que ter 50 mil, como é em Israel, como é nos países desenvolvidos, potencializando o trabalho do policial. Isso vai dar uma capacidade de enfrentarmos o crime organizado e espantando-os de Santa Catarina. Com fechamento de fronteiras, com processo de controle das rodoviárias, dos aeroportos, das rodovias. Há como fazer isso no Estado, transformarmos o país, um Estado dentro do outro, um país dentro do outro. Isso é possível com Santa Catarina, até para ser referência para o Brasil. Mas em curto espaço de tempo tem isso, essas medidas? Imagino nós primeiro mudarmos a legislação. Eu quero trazer da reserva 5 mil policiais. Nós temos 10 mil hoje. Se formos continuar no modelo de formação convencional, entra 1.000, se aposenta 800. Nós vamos continuar com os concursos para reposição e vamos trazer de volta 5 mil policiais da reserva com incentivo pecuniário, sem a obrigatoriedade, com a voluntariedade plena. Mas criando uma vantagem ao policial que queira retornar e tem aptidão física, e nós temos estatísticas que algo em torno de 5 a 6 mil policiais têm essa vontade e disponibilidade. Porque a formação de um policial, além de demorar 11 meses, custa R$80 mil por policial. 5 mil vezes 80 mil dá 400 milhões de economia. Segundo, nós ganhamos uma rapidez de formação, antecipamos 5 anos em 3 meses. Por isso mesmo eu quero, nos primeiros 6 meses do ano que vem, ter 5 mil policiais a mais. Priorizarmos e
canalizarmos para a questão tecnológica 3 bilhões de reais em tecnologia de informação, em tecnologia de monitoramento, em tecnologia de algoritmos que permitam ao Estado controlar o crime organizado. Hoje nós estamos perdendo a guerra para o crime organizado porque há uma tecnologia do mundo paralelo superior à do Estado. Isso se reverte com investimento e com uma atenção muito clara, com a integração do juiz de execução penal, do promotor, do prefeito, do deputado, do governador, da sociedade como um todo. Desde a questão carcerária, desde a política do penitenciário, nós temos que trabalhar de forma unida, não repassando responsabilidade. Não importa de quem é a culpa, se é do ex-governador, do ex-prefeito, do ex-presidente. O que importa é que nós temos um processo em curso que tem que ser otimizado em favor da sociedade. Como é que o senhor olha o estado de Santa Catarina e agora no próprio processo eleitoral, não só na gestão de governo, mas em relação à eleição presidencial, que está muito mais aberta do que qualquer outra situação. Hoje nós não temos uma liderança capaz de puxar a eleição, poderia ser dizer o ex-presidente Lula, mas a condição dele está como todos nós sabemos. Essa vinculação política eleitoral para 2018, como é que o senhor coloca aí? Eu construí uma aliança que tem 11 partidos participando. Desses 11 partidos, 6 têm candidatos a presidente. Porque nós temos uma troca de ciclo político, portanto é normal que haja uma proliferação de candidaturas. E no que diz respeito à minha postura neste momento, é de muita cautela, muito respeito aos aliados e observando o que a natureza vai nos encaminhar para o futuro. Eu tenho certeza que o processo começa a funilar e começa a transformar-se em natural. E eu vou respeitar esse tempo. O meu próprio partido agora está ensaiando uma candidatura com a Afif Domingos, que é um homem ligado à micro e pequena empresa, que eu respeito. Portanto, não há que ter uma posição antecipada. Há que respeitar todos aqueles que querem contribuir com o Brasil, atendendo a todos, recebendo com o maior carinho, com o maior respeito e permitindo que essa pluralidade nos encaminhe para um Brasil melhor. Essa candidatura de Afif Domingos poderia, dentro do seu planejamento eleitoral em Santa Catarina, pode trazer algum prejuízo? Não, de forma nenhuma. Ela seria como é. Eu estive agora com o Álvaro Rebelo, vou estar amanhã com o governador Geraldo Alckmin, vai estar aqui o Ciro Gomes, o Álvaro Dias já esteve comigo 2 vezes. Há um processo no Brasil de proliferação partidária e de alianças diferentes nos estados com a nacional. Nós temos que respeitar isso e podermos construir um ambiente que interesse aos estados e no segundo turno, aí sim com 2 candidaturas só, teremos um afunilamento desta decisão. Luiz Henrique da Silveira dizia que, além de um líder político construir a sua candidatura, ele tinha que, de alguma maneira, estar ligado, quando não possível, influenciar na candidatura do seu adversário. Qual é a imagem que o senhor tem dentro da composição adversária hoje? É que o Luiz Henrique chegou ao governo com 11 mandatos, com uma experiência vasta que eu ainda não tenho. Então, eu ainda não tenho a condição de influenciar nos partidos que serão meus adversários. Controlar e procurar construir um processo de harmonia com aqueles que estão comigo já dá muito trabalho e é muito difícil. Eu prefiro ficar neste lado do rio, permitindo que o outro lado se entenda da forma que achar melhor, para que possamos ter um embate efetivo, franco, com convicções claras, que permitam ao eleitor escolher. Eu não sou dono da verdade nem pretendo ser. Eu tenho muita franqueza naquilo que acredito e me coloco como uma opção ao eleitor. Quem votar para mim vai saber que segurança pública será a grande prioridade, que vai acabar a geografia das urnas, que vão acabar as regionais, que dos 1.400 cargos comissionados, 1.200 serão extintos, e nós teremos um novo processo de organização e de relação com a sociedade. Se as pessoas entenderem diferente, tem o PMDB como opção, com um modelo regional, com um modelo que tem um estado um pouco maior, que, enfim, quem é certo ou errado é o eleitor que tem que dizer. Voltando à questão, mais uma vez, política, se forem 4 candidaturas, PMDB, PSD, com o PP e o PSDB, 4 candidaturas e mais a candidatura do PT, se tem aí uma probabilidade muito grande de eleição, de um segundo turno na eleição. O senhor trabalha com isso calculado lá de trás, de um segundo turno de eleição? Esse não é o jogo mais arriscado para uma candidatura sua? É o jogo mais provável. E é o que nós nos preparamos para fazer. Até porque, como é uma troca de ciclo político, é absolutamente normal, viável e possível que nós tenhamos 2 turnos. Por isso mesmo, nós construímos uma aliança que tem 120 prefeitos, os partidos que a compõem, mais de 20 deputados estaduais com mandatos e um tempo de televisão superior a 1/3 do total.
Isso nós esperamos nos dê a condição de irmos para o segundo turno, e aí sim, tendo um adversário que provavelmente será o PMDB, pela lógica do tamanho da política convencional, nós temos um enfrentamento onde nós temos, na minha visão, uma grande e real possibilidade de vitória, porque temos pensamentos muito distintos. E eu acredito que o nosso jeito, a nossa prática, a nossa atitude é mais afinada com o que o Estado precisa no momento. O senhor disse agora há pouco que já é difícil construir a sua candidatura, mas dentro dos outros partidos há uma dificuldade, principalmente o PMDB, que o senhor cita como um adversário. Houve um momento já que eu tenho a impressão que o senhor tinha um discurso um pouquinho mais duro, até um pouco mais forte em relação ao PMDB. Essa dificuldade que o PMDB está tendo hoje para definir o seu candidato, o que o senhor acha olhando de fora? Mas eu tive as mesmas dificuldades dentro do partido. Isso é natural, é normal. Nós temos, como eu disse, uma troca de geração política. Por isso, há dentro do PMDB, há dentro do PSD, dentro do PP, pensamentos divergentes. A democracia se constrói com a divergência, com o contraditório. Assim como eu superei as questões internas do PSD, o PMDB vai fazê-lo. Não dá para maximizar isso. Lá no frente eles vão estar unidos, uma candidatura forte, musculosa, que vai fazer um enfrentamento de ideias conosco relevante e importante para o Estado. Eu acho muito importante que tenhamos candidaturas musculosas, candidaturas viáveis, que possam fazer um debate consistente. Não tenho medo do debate. Quanto mais forte e efetivo ele for, melhor para a sociedade. Agora, ele tem que ser transparente. A diferença dessa eleição é que falar a verdade não inviabiliza a eleição. Nós temos que enfrentar os temas com verdade, com transparência, permitindo ao eleitor a condição plena da escolha. Isso é que eu me proponho. Espero que os demais também. Caminhoneiros foram para as ruas, o brasileiro foi para as ruas, bateu panela, houve recentemente um impeachment de presidente. O senhor acha que esse é o momento, outubro de 2018, nós estamos com um país, com um eleitorado que realmente deu uma resposta que contribua para mudar esse cenário? Amadurecemos muito nesse sentido? Olha, informação o eleitor tem. Disposição de contribuir e participar ele também tem. Politização ele também tem. O que pode faltar para ele é opções na hora de digitar o número na urna. Se os partidos fecharem as suas portas, se não permitirem a renovação, se buscarem os nomes de 30, 40 anos atrás apenas, ele tira do eleitor uma opção. Esta é a minha grande briga, me colocar como uma opção nova ao eleitor. Depois a escolha, ao debate, à propaganda, ao conhecimento, às redes sociais, ao próprio Google, como eu disse, que faz uma leitura da vida pregressa de todo candidato, que vai permitir uma boa escolha. O eleitor vai acertar, desde que ele tenha opção. Deputado, a composição das coligações, os senhores já estão tratando disso, são 10 partidos, como ficarão essas composições nas proporcionais? Nós temos dentro da nossa aliança 2 eixos de coligação, uma do PSD com o PP, que está em curso, que são partidos que têm uma legenda maior, e nós temos os partidos alternativos, os que têm uma legenda um pouco menor, liderados pelo PSB, com o PDT, o PROS, o Solidariedade, o PRB, o Podemos, que vão construir uma outra aliança, de forma que nós acreditamos que entre as alianças construídas, possamos eleger 22 a 23 deputados estaduais, 8 ou 9 deputados federais. Essa é a nossa expectativa com a nossa chapa proporcional. Nós teremos 160 candidatos a deputado estadual dentro desta aliança, em torno de 40 federais. O senhor colocou 20 deputados no evento do último sábado. O senhor colocou metade da Assembleia Legislativa em uma possibilidade de nós termos 4 candidaturas no estado de Santa Catarina. Ou seja, consolidou a sua liderança dentro do processo político, que é onde estão as definições dos partidos políticos. O senhor percorreu o estado fazendo a sabatina, reunindo, ouvindo lideranças, ouvindo jornalistas e ouvindo os mais diversos segmentos. Agora o senhor consolida a sua candidatura de governador. O que o senhor estabelece como prioridade a partir de agora? O senhor passa a percorrer o Estado com o contato direto com o eleitor? Em que momento vem isso? Eu acredito que o grande debate que tem que se construir agora é quais são as grandes prioridades que nós vamos estabelecer. Porque prioridade sem recurso é discurso. Estabelecer saúde, educação, segurança pública, transporte, rodovia, recuperação, é tudo muito bonito, mas é como vender terreno na Lua, você não tem para entregar todos ao mesmo tempo. Na Lua, nunca. Eu entendo que nós temos que fazer um debate consistente, mostrando os problemas do Estado, mostrando a receita, mostrando como, quando, de que forma vai ser feito. Fazer isso na plenitude, no período pré-eleitoral,
é o que talvez falte para o Brasil e um pouco para Santa Catarina. Os 40 dias de campanha são muito curtos para o debate. Por isso mesmo, eu faz 2 anos que saí da sombra, fui para o interior, fui conversar com as pessoas, com uma exposição plena nas 20 sabatinas, com mais de 300 jornalistas que participaram, sem edição, transmitindo ao vivo, respondendo todos os temas de forma muito franca. Eu tenho certeza absoluta que a minha condição de candidato, ela se ocorrer, será com absoluta transparência. Todos que votarem em mim vão me conhecer plenamente nas virtudes e nas deficiências, porque todos têm as duas. Não há candidato que não tenha virtudes, não há candidato que não tenha fraquezas. O que o eleitor vai medir é o que pesa mais no momento da escolha. E dar esta condição de transparência, me parece que seja o que o eleitor pede. É claro que solidificado com boas ideias, com bons programas e com bons projetos, que se constrói conhecendo o Estado. Por isso, quanto mais se trabalha, mais curto é o caminho para se chegar ao acerto. O senhor está esperando, diria que está esperando mais do que ninguém, mais do que nunca, a hora de chegar aos debates com os demais candidatos, de contrapor propostas? Não, eu acho que o debate se constrói no dia a dia. Não é o embate direto que se faz, é o contraditório que se faz na imprensa, na mídia, na ideia, no convencimento, no posicionamento, mesmo aqui na Assembleia. E eu faço isso sem nenhum rancor pessoal. Tenho compreensão plena que isso é um ambiente de defesa de ideias que deve continuar assim. Não tenho, mesmo com relação ao PMDB, do ponto de vista pessoal, nenhuma restrição a fazer. Tenho sim restrições de ordem administrativa, de modelo ideológico, de modelo de pensamento, de concepção de Estado. O PMDB, na minha visão, é muito fisiológico, e não me agrada isso. Por isso eu quero fazer diferente. Não que eu seja certo e eles errado. Volto a dizer, quem define isso é o eleitor. Agora eu entendo que o Estado tem que ser muito enxuto no processo administrativo e muito grande no serviço, no médico, no professor e no policial. Quando se fala em aumentar 5 mil policiais, é evidente que sobe o índice da folha, mas sobe com serviço, não com um gerente de regional, não com um gerente de processo administrativo. Isso que o eleitor quer, ele quer serviço, ele paga imposto para ter serviço e não administrador. Mas o senhor tem 10 partidos na coligação. E todos sabem disso desde a primeira conversa. Se eu for como governador, acabou a geografia das urnas. Não terão mais indicações políticas. Por uma questão simples, não teremos cargos. 200 não permite fazer rateio com nenhum partido. A nossa relação vai ser outra. E mesmo sendo feito claramente, estou falando isso antes da eleição, todos continuam conosco, porque como eu entendo que este modelo de composição, de rateio, de loteamento, exauriu e esgotou. Conosco, com absoluta certeza, vai acabar. Deputado Gelson Meriz, muito obrigado mais uma vez pela gentileza da recepção aqui e obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, um grande abraço a todos de Criciúma e do sul do estado. Dessa forma, conversamos com o deputado Gelson Meriz, o pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina, que no último sábado realizou o lançamento da sua pré-candidatura. Eleições 2018 aqui na TV Litoral Sul.